E voltando um pouco agora, como que você começou a arrematar os imóveis de leilão? Qual que é a tua história? Como que foi isso? Cara, então, eu comecei na brincadeira dos leilões. Eu falo brincadeira, mas eu tinha 17 anos, tá? Meu pai tinha passado por uma situação de crise financeira em casa, tá? Meu pai e minha mãe, somos só nós três. Ele tinha sido demitido de uma empresa, ele não tem formação acadêmica jurídica, tá? Então ele não tem formação, ele não é advogado, ele não é jurista, ele é administrador de empresas. E chegou no momento da vida do administrador de empresas que chegou numa idade, não faz mais sentido para a empresa se ele não tiver no cargo de diretoria. Uhum. Cortaram. Então a gente ficou do dia para a noite, sem reserva. Tinha uma reserva lá, tal, mas assim, meio desamparado. Então a gente começou a passar uma dificuldade bem grande assim entre os meus 14 até os 17 anos. Meu pai não tinha muita alternativa. O que ele pensou de cara, tá? Vou construir para vender, como você muito bem disse. Qual que é o problema da construção? A construção, você compra o terreno, você constrói e você torce para vender no período legal. Quanto tempo isso leva? No mínimo uns 18 meses. Se você for muito bem. Uhum. E até que dado você tinha visto, né? Que quem nunca construiu paga. Acaba saindo 30% a mais do que o planejado. Então, por uma primeira experiência, ele ir lá e construir, ele ia ter um retorno sobre esse investimento em, sei lá, 18, 24 ou até mais. Uhum. É muito tempo para quem realmente está precisando daquele capital para pagar as contas. O filho dele estava na faculdade, não. Estava no colégio e depois ia entrar na faculdade. Então precisava de alguma forma. Então ele olhou para o mercado dos leilões, que na época era um mercado que ele não era digital. Então você não tinha acesso à internet. Você não conseguia arrematar pela internet. A maioria ainda, tá? Que ano que era isso? Ah, 2011, 2000 foi de 2009 que foi o primeiro até 2013, que foi assim, ó, a coisa foi ganhando substância em casa. Então aí ele começou a fazer as primeiras arrematações na sorte. Tipo assim, ia lá, arrematava e dava um jeito da coisa acontecer. Foi fazendo as primeiras vendas, foi levantando patrimônio, a coisa foi se ajeitando em casa. E aí eu com 17 anos, ele já estava fazendo isso não só para ele, mas para amigos, prestando consultoria, já tinha feito várias, dezenas de arrematações. Eu observando isso com 17, eu falei assim, tá, meu pai tem um negócio em mãos. O que que falta no negócio dele? Alguém com Técnica. formação de... Alguém com formação técnica para aprimorar. Porque ele já fazia muito bem. Só que faltavam algumas coisas. Eu falei assim, e se eu tiver uma formação técnica para acrescentar aqui no negócio? E aí eu comecei a prestar as primeiras assessorias, eu peguei um cliente que era da família, fiz a minha primeira, levantei um caixa, fiz a faculdade financiada pelo FIES, tá? Fiz Mackenzie, ela estava totalmente no FIES, porque a gente ainda estava, né, nesse processo de aceleração, não dava para pagar mensalidade com muita tranquilidade. E aí comecei a estudar, comecei a prestar assessoria, que é basicamente pegar investidores que não têm tempo para que eles façam as arrematações, eu entregue uma rentabilidade e ganhe sobre o valor da arrematação. A gente cobrava algo entre 6% a 10%, dependendo do valor do imóvel. Então, por exemplo, um imóvel de R$1 milhão, eu podia sair com uma comissão aí de 60 mil, o que é uma coisa muito significativa para alguém que tem de 17 a 20 anos, isso é muito dinheiro. Aham, sim. Então... E tá na faculdade ainda, E né? A tava na maioria... faculdade. Ainda mais na faculdade de Direito, que um monte de gente vai lá, se forma, não consegue depois emprego na área, vai... É que a média salarial do advogado júnior é R$2.500, R$3.000, se você for Exato. olhar. Então é muito capital. Então eu comecei a alavancar aí, né? No sentido de prestar esse serviço, juntei um patrimônio, fiz a minha primeira arrematação. Depois da primeira, abriu a porteira, a coisa começou. Uma, duas, e aí o mais interessante é que conforme você vai comprovando renda, você vai ganhando um amigo muito importante, que é o banco. Se você usar o dinheiro do banco, você consegue multiplicar ainda mais o seu capital do que investindo o seu próprio dinheiro. E aí, quando eu comecei a entender essa estratégia, falei assim, beleza, eu tenho renda para comprovar, vou usar o dinheiro do banco. Com financiamento, o que é uma coisa muito ruim normalmente, eu usei o financiamento para aumentar meu patrimônio. E aí eu, num período curto de tempo, aumentei 5 vezes o meu patrimônio. Quando é que foi a primeira vez que você arrematou de fato com o seu dinheiro pra você mesmo? Com 19 anos. Hoje eu tô com 28 para 29, então farão 10 anos. Então já deu pra ganhar bastante dinheiro Já aí deu nesse para ganhar mercado. já deu para ganhar um dinheirinho. E quando que foi que você começou a se alavancar, usar o financiamento para conseguir multiplicar ainda mais seu patrimônio? Quando eu comecei a prestar os serviços, eu tive que emitir nota na empresa. Então, eu tinha uma empresa, emitia a nota. Essa nota eu distribuía lucro, igual o pessoal aqui dos dividendos. Dividendos isentos, distribuía lucro. Na minha declaração de imposto de renda estava lá meus dividendos.
Pegava essa declaração de imposto de renda e ia no banco. Falava assim, ó, quanto vocês me aprovam de financiamento? Tô simplificando, tá? Bem mais complexo do que isso. Mas falava, ó, quanto vocês me aprovam de financiamento? X. Beleza. Olhava para os leilões e falava, o que eu vou fazer com isso? Por quê? Qual que é a grande sacada? Existem vários leilões que você consegue arrematar com 5% de entrada. Então pensa só, eu arrematei um imóvel pela metade do preço, dando 5% de entrada, vendo ele em 12 meses. Eu não pago os juros total do financiamento, eu pago só o período que eu utilizei. Então os 12 meses eu paguei juros. Os outros meses tem o interveniente quitante, que é a venda. Com a venda desse imóvel, a pessoa que comprou quita esse imóvel, ou o banco dela quita o imóvel e repassa o financiamento para frente. Né? Não é repasse o termo, mas estou tentando facilitar. Então eu comprei o imóvel 5% financiado, estou pagando minhas prestaçõezinhas ali, eu paguei 100 mil, ele vale 200, encontrei um comprador em 6, 12 meses, vendeu o imóvel. A pessoa que está comprando, se ela pagar à vista, ela vai quitar o financiamento para mim, e eu saco todo o meu lucro. Se ela for pagar financiado, o banco dela, sei lá, o Itaú, conversa com o meu, trocam notas e eu saco o meu lucro da diferença. Então eu boto pouquíssimo capital para ter um ROI, que é o retorno sobre investimento, gigantesco. Às vezes 100, 120, 130, 140%, 70%, 40%, depende. Varia muito varia do desconto na aquisição, né? Então se eu comprei muito barato, eu tenho um ROI muito maior. Se eu tenho um ROI, aliás, se eu comprei um pouco mais caro em relação ao preço de venda, eu tenho um ROI menor. Então, às vezes vocês podem até... Teve um exemplo muito interessante. Eu arrematei um imóvel de 200 mil por 150. Só que eu ia vender ele facinho em 2 meses. E vendi. Não faz muito sentido na conta se você for colocar todas as despesas. Só que como eu estava alavancado, o financiamento me deu 20% de retorno. Em 2 meses. Isso é 10% num mês. É meio assustador falando assim. Mas é um retorno significativo. É, realmente. E na hora de arrematar, acaba sendo um leilão, né, que a gente esquece, então tem várias pessoas dando lance. Acontece às vezes do leilão ficar irracional, da galera dar um lance maior do que você acha que deveria dar e você ter que parar? Como é que geralmente Completamente. Eu diria que, inclusive, a maioria é completamente irracional, porque a ganância das pessoas vai alimentando, o cara não olha mais pra conta. Ele vai, eu quero esse imóvel. É como... Vocês não têm imóvel, mas vamos trazer um paralelismo aqui. Sei lá, eu gosto muito de um carro. Eu apaixonei por esse carro, eu quero comprar. 10 mil a mais, 10 mil a menos, dependendo do valor, não vai fazer tanta diferença. Então eu vou pagar mais 10 mil porque eu amei o carro. É a mesma coisa. Então se o cara tá apaixonado pelo imóvel, às vezes ele perde a noção do que é razoável. Ele começa a se emocionar e é muito fácil, né? Porque você tá à distância de um clique. Deu mais um clique, aumentou mais 10 mil. Deu mais um clique, mais 10 mil. Quando você vai ver, o cara perdeu todo o controle da coisa. Quando eu digo todo dia, todo dia. Todo dia tem gente fazendo loucura. Assim, tudo que vocês imaginarem. Pagar às vezes 100 mil, 200 mil mais caro do que um imóvel que você poderia comprar pelo preço de mercado ali, desocupado, novinho, que você visitou por dentro e o cara Às vezes no mesmo prédio tem um imóvel que tá mais barato do que ele paga no leilão. Inúmeras vezes eu já vi isso. Inúmeras vezes.